em primeiro lugar, para a gente falar em multidisciplinaridade e tratamento do paciente com ela, a gente tem que entender a complexibilidade do cuidado do paciente com ela. Então, sempre no centro, além do paciente, a gente tem que prestar muita atenção no cuidador. O cuidador foi um ponto forte falado nesse congresso. Então, toda a atenção tem que ser dada para ele, porque ele estando bem, ele pode dar uma boa qualidade de vida para o paciente. Então, envolvido com ambos, sempre, um neurologista, pneumologista, um clínico, um gastro, para tomada das decisões que vão ocorrer ao longo da doença. Os cuidados paliativos, então entende que por cuidado paliativo tudo aquilo que não engloba a medicina, que não engloba a prática de neurologia, então todos os tratamentos da parte espiritual, que quer que seja, que o paciente tenha contato para melhora da qualidade de vida. Ou a parte farmacêutica, assistência social, nutricionista, o psicólogo, o fonoaudiólogo e a fisioterapia, juntamente com a terapia ocupacional. Então aqui, toda essa equipe, pensando sempre em pacientes e cuidadores, elas têm o objetivo sempre, foco nas necessidades de ambos. Então obtém as informações que eles precisam, tem o suporte emocional diretamente voltado para eles, o monitoramento dos sintomas do paciente e do cuidador, as soluções para mediar esses problemas e o suporte do ponto de vista prático. Então, na questão da multidisciplinaridade, foram abordados alguns aspectos, eu vou falar um por um. Então, primeira parte, cuidando dos cuidadores, a questão dos cuidados paliativos, o que fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente em relação à autonomia, os relacionamentos que ele desenvolve com seus familiares e amigos, e os medos, como lidar com esses medos. E a questão também de crianças na família de um paciente com ela. Além disso, da parte do ponto de vista mais prático, tecnologia da comunicação. Então foi falado sobre alternativas de computador, dispositivos de alto e de baixo custo e as adaptações feitas para o dia a dia desse paciente. Primeiro, cuidando dos cuidadores. Então eu separei alguns, foram muitas palestras sobre isso, sobre o mesmo tema. Eu separei acho que 3 ou 4 estudos e eu vou, que eu achei são os mais interessantes, tá? Então nesse primeiro foi realizado esse estudo nos Estados Unidos e o tema era como podemos apoiar a qualidade de vida dos cuidadores e consequentemente dos pacientes. Então, nesse estudo, eles descrevem que na literatura existe estudos sim sobre a qualidade de vida dos cuidadores e dos pacientes com ela. Porém, ninguém nunca olhou para quais são os fatores que afetam a qualidade de vida de ambos. Então, o objetivo do estudo é determinar os fatores significativos que afetam a qualidade de vida dos cuidadores e familiares, a fim de contribuir com as recomendações clínicas e intervenções para melhorar a qualidade de vida. Então, eles aplicaram um questionário em 104 pacientes e 99 cuidadores e verificaram a relação entre o aumento da incapacidade física ao decorrer da doença e a qualidade de vida, a saúde mental e outros fatores. Então eles queriam descobrir pelos pacientes e cuidadores quais eram os fatores. Como resultados, os cuidadores, os pacientes relataram 32 fatores, os cuidadores 15 e 4 fatores em comum. Nas conclusões de tudo isso, eles chegaram a que a necessidade de suporte precoce, tá, sempre, aos cuidadores e pacientes, são necessários, como por exemplo a avaliação de depressão e estado mental, e a avaliação e intervenção de necessidades espirituais também. Esse outro estudo fala sobre cuidadores de indivíduos com ela e o comprometimento cognitivo comportamental. Então eles comparam o indivíduo que tem esclerose lateral amiotrófica com o indivíduo que tem, além da esclerose, o comprometimento cognitivo comportamental. E nesses pacientes com comprometimento cognitivo, eles fizeram um estudo de intervenção psicoeducacional. Também foi realizada nos Estados Unidos. E eles partem do princípio de que cuidadores de pacientes
Cuidadores de pacientes com ela, com comprometimento cognitivo e comportamental, esses cuidadores acabam se desgastando mais e têm uma pior qualidade de vida, além de receberem pouca informação sobre como lidar com a questão do comprometimento cognitivo. O objetivo foi desenvolver, implementar e avaliar um programa de intervenção psicoeducacional realizado por psicólogos para os cuidadores de pacientes com ela e com esse comprometimento, e melhorar o conhecimento da doença, providenciando estratégias para gerenciar o comprometimento, fornecer suporte e ensinar as habilidades para solucionar os problemas. Então foram avaliados 11 cuidadores. A avaliação, eles fizeram pré-intervenção, fizeram essa avaliação, fizeram uma intervenção, imediatamente após a intervenção eles aplicaram de novo o questionário 6 semanas após. O que eles chegaram à conclusão, nos resultados, então como cuidadores, existiam mais, os cuidadores dos pacientes ou eram esposa ou filhos adultos, na maior parte, a maioria ficava com esse paciente em tempo integral e muitos estavam com esses pacientes há mais de 2 anos. E as conclusões desse estudo é que o conhecimento, então aquela intervenção que eles fizeram no primeiro momento, o conhecimento aumentou significativamente logo após a intervenção, e quando eles avaliaram 6 semanas depois, esse conhecimento se manteve. Então, ensinou o cuidador a lidar com essas situações. E não houve mudança na qualidade de vida do cuidador. Eles chegaram à conclusão que um programa psicoeducacional para cuidadores de pacientes com ela, com esse tipo de comprometimento, melhora o conhecimento e pode ensinar técnicas úteis para solucionar os problemas do dia a dia. O último estudo que eu selecionei foi também realizado nos Estados Unidos, então fala sobre uma análise qualitativa do impacto do cuidar nos pacientes, dos cuidadores de pacientes com ela. Então foi também realizado um questionário e eles avaliavam as atividades que eles faziam, esses cuidadores, quais eram as atividades de apoio que eles davam, quais eram as razões para desistir de ser cuidador, quais eram as forças pessoais que motivavam esse cuidador a continuar cuidando do paciente, as recompensas do cuidar e as preocupações que esse cuidador tinha. Então, foram avaliados 17 cuidadores, e os resultados e conclusões foram que mudanças no estilo de vida realmente ocorriam e a redução do convívio social e de outras atividades pelo tempo dedicado ao paciente. Porém, isso era recompensado pelo prazer do cuidar. E além disso, que as preocupações do cuidador, isso, com o reconhecimento de um especialista, cria um guia específico de assistência e intervenção, melhorando a qualidade de vida de ambos. Então, aqui, esse foi um outro estudo que fala a trajetória, a jornada de um cuidador. Então, aqui a vida do cuidador pré-diagnóstico, no momento do diagnóstico para frente começam a ocorrer algumas alterações. Então, no diagnóstico fornecidas as informações e as atividades que esse paciente vai começar a passar. Tem o período de aceitar e adquirir uma cultura seguida de um apoio necessário para esse paciente, uma construção desse significado que é a doença e o enquadramento cognitivo desse cuidador. E aí começa então a providenciar o apoio e os cuidados. Entra um trabalho de prevenção para o casal, no caso de um marido e mulher, e uma intervenção familiar, logo após o diagnóstico, é necessário que haja isso precoce, para que venha a ocorrer uma intervenção adequada no final da jornada do paciente. Bom, de cuidadores, basicamente foram essas informações. Agora a gente vai entrar nos cuidados paliativos, o que foi falado. 3 temas principais, então, foram apresentados.
como integração em cuidados paliativos, quando o cuidado paliativo é apropriado no tratamento de pacientes com ela. Então, quando começar com o cuidado paliativo? O suporte especializado precoce em cuidados paliativos e a mudança de prática no cuidado paliativo. Como resultado de todos os estudos, o que eu achei interessante esse estudo, que fala sobre um guia de informações, né, de cuidados paliativos dos pacientes com doenças neurológicas, esclerose lateral amiotrófica. Então, o cuidado paliativo, como eu disse, que são todos os cuidados a mais que o paciente pode ter para melhorar a qualidade de vida, ele deve ser considerado precoce na trajetória da doença. Então, acabou de descobrir o diagnóstico, entra com esse programa para suprir as necessidades do paciente cuidador. Não somente no final do curso, a avaliação dos cuidadores deve ser realizada sempre pela equipe, então a equipe tem que estar atenta para ver as necessidades que esse paciente precisa. Os pacientes devem ter acesso aos cuidados paliativos. Comunicação entre pacientes e familiares deve ser aberta, então incluindo as metas e opções de terapia. Por exemplo, a gastrostomia, a ventilação mecânica e os cuidados que deve tomar no final da doença, como o local que ele prefere, como ele prefere estar nessa fase. E o planejamento precoce do cuidado nessa fase mais avançada. Além disso, o reconhecimento do avanço da doença, o estabelecimento de comunicação precoce, a avaliação física e psicossocial para a redução das crises que possam ocorrer. Os cuidadores necessitam de assistência constante antes e após. Os profissionais devem receber apoio e supervisão. E os cuidados paliativos devem fazer parte do treinamento profissional e educacional também dos neurologistas. Então, esse slide, ele quis mostrar que isso daqui é um modelo tradicional. Então, aqui é a intervenção do cuidado paliativo e aqui do cuidado médico neurológico. Então, no curso todo da doença, a intervenção médica e no final, numa fase mais avançada, costuma-se entrar com os cuidados paliativos. O modelo de início precoce, logo que acontece o diagnóstico, faz um programa básico de cuidado paliativo com o paciente que vai de acordo com o tratamento médico. E outro, um programa dinâmico e mais específicos, é quando você avalia o paciente, entra em contato com todas as dificuldades que ele tem e vai nos pontos gatilhos. Então, o cuidado paliativo exatamente para aquilo que deve ser. Então, o cuidado paliativo corre junto, às vezes em picos mais elevados, mais baixos, mas junto com a parte médica. Bom, agora a qualidade de vida do paciente, a autonomia, os relacionamentos interpessoais e os medos. Eu achei muito interessante esse trabalho realizado nos Estados Unidos, que eles têm um processo que se chama Patient Like Me. O que é isso? Pacientes como eu. Eles desenvolveram um programa de computador, e aí, o que é isso? O processo de pacientes como eu é usado para ajudar as pessoas a compartilharem suas informações de saúde, a fim de aprenderem com pessoas como elas e usar tais informações na discussão das opções de tratamentos com a sua equipe. Então, o primeiro passo, o paciente vai entrar num círculo de opções, e de primeiro passo, ele vai criar, atualizar e compartilhar o seu perfil de saúde. Logo depois, isso é uma rede de pacientes com a mesma doença. Logo depois, ele vai encontrar apoio em outros como ele, para comparar as experiências. No terceiro passo, ele vai aprender com essa comunidade em que ele está incluído, e vai aprender com essa comunidade e com os relatos de sintoma e tratamento de outros pacientes. O quarto passo é a discussão desse perfil com o médico. E o quinto é que o paciente tenha autonomia
que faça com que ele seja parte integral do plano de cuidados. Então, isso daqui, no estudo, mostra que desenvolve uma melhor qualidade de vida do paciente. Então, na questão dos relacionamentos, né, estudos sugerem que o bem-estar psicológico pode ser preditor da sobrevivência na esclerose lateral amiotrófica. Então, quanto melhor você estiver, quanto melhor bem-estar você estiver, mais a sobrevida da esclerose lateral mostra ser maior. Então, aqui eles tiveram o objetivo nesse estudo realizado em Londres de investigar o bem-estar psicológico e o propósito de vida desse paciente, a função cognitiva, a severidade dos sintomas e o tipo de relacionamento. E aí eles chegaram às conclusões que o bem-estar psicológico é importante preditor da sobrevivência em ela, que pessoas com alta pontuação nessa escala que avaliam o propósito de vida lidam melhor com as mudanças ocorridas, e que pessoas que têm relacionamentos estáveis, casais, de longa duração, enfrentam também menor a doença. E os medos? Teve uma única palestra sobre as fobias e medos dos pacientes, e eu quis colocar aqui o que eles relataram como os medos principais dos pacientes. Foi um estudo realizado na Rússia. Então, o sentimento obsessivo da fasciculação muscular generalizada. Isso é um dos medos que os pacientes de ela relatam. A obsessiva autoanálise da progressão dos sintomas. A obsessiva intenção de realizar novos exames para saber sobre o curso da doença. E sintomas de ansiedade, depressão e insônia. Esses são os principais medos dos pacientes. E nesse estudo, eles relatam que quando você entra com os cuidados paliativos precocemente, por exemplo, com um apoio psicológico, com melhora do bem-estar, isso reduz drasticamente, tá? E no caso de crianças na família do paciente com ela, era uma palestra que eu estava esperando muito, né? Porque como lidar com crianças que enfrentam esse tipo de problema logo cedo. Então, o que eles falam é que quando o pai, ou foi um estudo feito nos Estados Unidos também, quando um pai ou uma mãe de uma criança é diagnosticada com ela, sua vida mudará para sempre. Ela frequentemente se sentirá diferente de outros amigos. Então, quais foram os objetivos desse estudo? Apresentar intervenções terapêuticas para ajudar crianças e familiares. E eles chegaram à conclusão que os 5 mandamentos para os familiares, as 5 coisas mais importantes, são: fale sempre a verdade para a criança. Tranquilize-a, mantenha a normalidade, valorize os sentimentos das crianças e converse com os professores sobre a fase que a criança está passando, tá? Então eles deram isso como um tipo de ajuda para as crianças que estão nessa fase. Está acabando. Tecnologia da comunicação agora, parte de terapia ocupacional, que eu vou passar para vocês. Então, a Sarah Feldman, que foi aquela apresentada pela Tatiana, ela apresentou uma palestra interessante sobre opções de acesso no computador. Então, no próprio Windows, na tela normal do computador, tem algumas áreas específicas que você consegue acessar para deficientes com deficiência motora. Eu particularmente não sei, a PO deve saber, se a gente tiver alguma dúvida a gente pode entrar em contato, mas assim, tem como você ter mais facilidade de acesso na própria tela do Windows normal que você tem em casa. Pode passar? Isso aqui foi bem difícil, mas isso daqui são os suportes para o braço no computador. Então aqui tem uma órtese. Não dá para ver? Não, né? Então aqui a gente tem uma órtese que posiciona o braço e libera só os dedos para digitar.
Deixa eu ver se apagando a... E esse outro é como se... Deu? Então, isso daqui, aqui é a mesa, é uma haste, como se fosse aquele aparelhinho para a gente apoiar o braço para quando vai tirar o sangue. Então, apoia e digita. Então, há outras órteses para extremidades de membros superiores, para facilitar o acesso ao computador. Isso daqui é pessoal, então a terapeuta ocupacional ela vai definir o problema, a necessidade de cada paciente e a melhor adequação. E esse daqui é uma haste que o paciente digita dessa forma, né? É um outro modelo de acesso ao computador, ao teclado. Outras opções de mouse, quando fica difícil, então o joystick, esse mouse que você faz como se fosse o mousezinho do notebook. Pode passar.